Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para conversar com você um pouquinho. Uma reflexão muito importante. No dia 11 de outubro nós tivemos aí a notícia, uma matéria falando sobre o Tadashi, um grande mestre aí da meditação, e colocado dessa forma na matéria. E eu queria uma reflexão, queria compartilhar com vocês algo ao assistir também um pouco e ler um pouco do que aconteceu. A gente precisa entender dois aspectos de tudo que está acontecendo e refletir sobre um aspecto dessa notícia: o nosso poder de generalização. O que é isso? É o que é muito comum na sociedade. Você tem uma figura de poder, de autoridade em uma determinada área e essa pessoa, não estou falando necessariamente do Tadashi, até porque o que está na justiça ainda não foi apurado, réu, a gente só fala alguma coisa depois que há provas e uma condenação. Mas quando a gente tem uma notícia assim tão alarmista, a gente começa a questionar e generalizar. Será que aquele processo de cura, aquele treinamento que eu fiz, será que o eu que eu sou hoje realmente sou eu ou não era tudo uma farsa? Por quê? O nosso poder de generalização. O que acontece muito, isso aconteceu comigo também na vida religiosa que eu tive, o erro de uma ou duas pessoas, e você atribui o erro dessas pessoas, a sua própria natureza humana, à missão ou àquela religião. Então as pessoas abandonam a religião porque foram frustradas por pessoas que estavam ali, priorizando a sua agenda pessoal, a agenda do ego. Então esse poder de generalização, muitas vezes, com uma matéria nessa proporção, Fantástico, uma grande emissora, eu mesmo já apareci no Fantástico uma vez, graças a Deus de forma positiva, mas assim, o que acontece? Nós criamos um poder de generalização que inibe, que coloca em dúvida o nosso processo. Se naquele retiro eu passei e aquilo que eu passei foi verdadeiro, foi autêntico, e saiba que o que você sente, você precisa manter. O que você sentiu, você precisa manter. Não coloque em dúvida o autoconhecimento. Eu tenho assim uma fé muito grande que o Tadashi pode, com todo o conhecimento que ele tem, com toda a maestria que ele ensina, que ele possa passar por isso de cabeça erguida e que a justiça seja feita, se ele tiver que realmente, uma vez comprovado, e precisar pagar um preço por isso, que pague com autorresponsabilidade, mas que a justiça seja feita. Um outro ponto que a gente precisa considerar aqui, que é extremamente importante, é que de uns 3, 4 anos para cá, nós começamos, o mundo em si, a ter um processo de caça aos bruxos. Começou com Prem Baba, um autor de espiritualidade e autoajuda, que já escreveu grandes best-sellers, e naquele caso que ele teve 10, 15 anos atrás, eu não lembro exatamente, com uma mulher que estava passando uma crise no casamento, ele acabou se envolvendo e tal. Vamos parar de hipocrisia, gente. Uma coisa que aconteceu lá atrás e que não se propagou, não foi uma coisa recorrente, foi um fato isolado, foi o suficiente para ele entrar na capa da Veja e o título era Guru de Araque. A mídia, o jornalismo investigativo, os tabloides, eles vivem disso. Ninguém está interessado naquele executivo que assedia sexualmente a funcionária num ambiente que ele controla. E aí veio o caso João de Deus. E aí realmente tudo que é perverso e que vem à tona, e tudo que é investigado, que se torna crime, sim, vira uma tendência jornalística. Então, ao mesmo tempo que o jornalismo investigativo tem o seu propósito, nós também, como seres pensantes, nós precisamos ter um discernimento daquilo que é exagerado, daquilo que é midiático e daquilo também que é real e que precisa ser considerado. Então, se você aí passou por foi vítima de alguma manipulação, de algum abuso sexual, psicológico, mental, por alguém de autoridade espiritual
ou emocional, você precisa realmente falar com alguém, você precisa colocar isso para fora. Agora, obviamente, o jornalismo investigativo, ele está numa tendência de caça às bruxas, aos bruxos, porque isso dá ibope, não tem mais corrupção. As notícias sobre a pandemia já estão ficando esgotadas, então quase toda semana tem alguma matéria falando de alguma seita, e sempre foi assim. A gente cria um padrão na nossa mente que é o seguinte: essa pessoa de autoridade, ela é um pai para mim. Então, se ela é um pai, se ela é um guia, né, eu confio. E quando a gente ouve algo assim, a nossa confiança ela é quebrada, e eu entendo isso. Como especialista em comportamento humano, o que você não pode fazer é generalizar que o processo que você passou, a sua cura, ela seja uma pseudo-cura ou aquilo tudo foi uma mentira. Não, reflita e entenda que o que você é hoje, porque você precisa ser o seu mestre, você precisa aprender a ser o seu guru. Não há gurus, entenda isso, são humanos. E seria muito hipócrita a gente achar que existe um ser vivo, perfeito, que nos vai levar à perfeição e que é isento de culpa e de mácula. Então preste atenção, filtre. Então não desmereça a experiência que você passou, a experiência de autoconhecimento. Na matéria do dia 11 de outubro, as palavras autoconhecimento, expansão de consciência foram colocadas de uma forma tão, tipo, cuidado. Você ter cuidado com o autoconhecimento, preste atenção que a mídia, ela vive das pessoas que não têm discernimento, que generalizam, e acaba que, de uma certa forma, um desserviço é feito porque as pessoas que poderiam se beneficiar de uma meditação, elas se tornam inibidas desse processo, porque elas vão atribuir, esse processo de generalização, opa, tem guru, tem isso, tem aquilo, então não vou, e elas não mergulham no autoconhecimento, que é tão importante. Então você que já é esclarecido, você entende exatamente o que eu estou falando. Se você que nunca se aprofundou no autoconhecimento, venha testar, venha fazer isso, mas seja o seu mestre. Seja o seu mestre. Essa é a reflexão que eu quero deixar, que todos os seguidores também do Tadashi, todo mundo que se beneficiou das meditações, não joguem aquilo que conquistaram fora, mas também tenha o filtro, confie na sua intuição, entendeu? E tenha uma vida plena. Tchau, tchau.